Saudações a todos. Eu tô numa sequência com sempre a mesma camisa, né? Mas que eu tenho camisas iguais e esses vídeos alguns eu gravei no mesmo dia, que é para agilizar, que eu tô muito empolgado para falar disso. O assunto de hoje é solidão, especialmente em pessoas autistas, que pode acometer pessoas com TDAH, com borderline, com bipolaridade, ou até mesmo com superdotação. O ponto é, vamos falar de solidão e como eu lido com ela. Roda a vinheta. A solidão ela é um assunto delicado, porque eu sei que o ser humano ele é um ser sociável por natureza. A gente precisa de outras pessoas para viver e sobreviver. A nossa sociedade exige isso. Seja você ir na padaria comprar um pão, você depende do padeiro para ter um pão, a menos que você aprenda a fazer esse pão. Ou ainda, você depende de um jornalista te dar a notícia na TV. É uma forma sutil de socializar, mas você não fica 100% isolado numa ilha deserta, colhendo cocos e bebendo água de chuva. Não é um extremo desses. Mas o que eu quero falar de solidão? Que especialmente muitos autistas, mas isso eu observo em qualquer neurodivergência que exija muito mascaramento, ou seja, o borderline que esconde os seus sentimentos explosivos, a bipolaridade, ou mesmo a superdotação, todos têm suas nuances, suas variáveis, mas o ponto comum é o mascaramento social pode ser tão intenso que a pessoa prefere se isolar, prefere ficar em casa, prefere se esconder. Mas no caso do autista, muito desse isolamento vem porque cansa, estressa, os nervos não aguentam, então o corpo dói, a cabeça dói, dá burnout. Muitos autistas querem socializar e não conseguem por causa disso. Eles gostam de estar entre as pessoas, mas não conseguem por essas limitações sensoriais. Por isso que muitos saem nas ruas com headphones para tentar limitar o ruído externo, para tentar manter os nervos mais calmos, ou ainda com óculos de sol, mesmo em ambientes fechados. O quão mais protegidos os nervos ficam, a pessoa fica mais tolerante. A solidão, ela tende a doer. E eu vou falar um pouquinho de mim, do meu exemplo de vida. Eu já via desde a infância, que eu já comentei em vídeos anteriores, que eu observava que eu era um pouco diferente das demais crianças e adolescentes e adultos. Eu interajo melhor com pessoas mais velhas, mais idosas, porque com a idade, com a elasticidade mental reduzida, qualquer pessoa normal ganha traços de autista por conta disso, que já fica mais intolerante a barulho, já quer dormir mais, o cérebro cansa mais rápido, o corpo já não aguenta, então adquire-se traços. Não estou dizendo que alguém vira autista, pelo amor de Deus, não é isso. Mas que adquire traços, e esses traços dão uma compatibilidade melhor na conversação. Então eu converso com pessoas de 60, 70 anos com a naturalidade que dois adolescentes estão trocando ideia falando de, sei lá, Minecraft. Mas o meu ponto é, a solidão ela dói porque você quer sair, quer ir para os lugares, quer fazer as coisas e vai se ficando recluso, vai deixando de sair, deixando de ver as pessoas e vai dando aquele sentimento, aquele medo de ficar sozinho no mundo, aquele vazio ao redor. Não vazio interior, mas um vazio ao redor. Como se estivesse no meio do deserto, como se estivesse desamparado, sem ajuda, sem auxílio, sem apoio. Ninguém para dar um tapinha nas costas e falar você está indo bem. Ninguém para conversar e falar do dia. Então isso tende a causar uma certa frustração a longo prazo, uma certa tristeza. Mas voltando, como eu já falei que eu me isolava já naturalmente desde a infância, eu não posso dizer com categoria que eu sei o que é solidão. Eu não sei dizer se eu senti isso verdadeiramente, em algum momento da vida devido a isso. Mas aconteceu uma situação que eu acho que explica e traduz melhor a sensação e o que eu fiz. Desde que eu
me entendo por gente, eu sempre orbitei pessoas para navegar no mundo. O que é isso? Eu tinha meu primo, que eu andava muito com ele, então aonde ele ia, eu ia junto. Antes disso, aliás, o que é isso? Quando eu era criança, eu gostava de andar com os meus pais. Meu pai vai no centro da cidade, eu vou com ele. Ele vai me levar, então eu estou acompanhando o meu pai. Então eu estou navegando no mundo, conhecendo o mundo, explorando o mundo sobre os olhos dele. Eu tô ali orbitando o meu pai. Aonde ele vai, eu tô ali. Depois de mais velho, ali já mais nos 16, 17 anos que eu comecei a sair mais de casa sozinho, eu arrumei alguns amigos e andava com esses amigos. Então onde os amigos iam, tava eu junto orbitando. Eu tinha o meu primo que a gente saía bastante, então aonde ele ia eu ia também. Mesmo que o lugar desagradasse, eu aguentava. Eu ficava junto porque eu não tinha escolha. Ou eu tolerava a música ruim ou o ambiente ruim, seja onde fosse, ou eu não ia sair de casa. Eu ia me sentir solitário. Sábado à noite, todo mundo passeando, conversando e eu aqui em casa. Eu quero sair, Eu pensava assim. E depois de um tempo, aí eu já encontrei outros amigos que eram neurodivergentes tanto quanto eu, que deu uma química melhor, então eu também orbitava eles. Quando chegamos em 2015, que eu já estava com os meus 22 anos, eu já não estava saindo tanto com os amigos, eu comecei a namorar. E aí eu andava com a namorada, e a namorada, adivinha só, eu orbitava a namorada, então a gente ia nos lugares juntos, eu ia porque ela estava junto, ela era meu guia, ela era com quem eu navegava socialmente. Festas, eventos, qualquer coisa. Ela estando junto, eu me sentia seguro. Era meu suporte. Aí é o ponto que a gente... Autista, nível de suporte 2. Eu precisava de um suporte para navegar no mundo. Eu tinha que ter alguém comigo para eu me sentir confortável, para eu me sentir seguro. Se essa pessoa falar, vamos embora, eu, beleza, bora, tô junto, tô contigo. Então o nível de suporte é esse, é o quanto de suporte o autista precisa para navegar no mundo. Esse suporte pode ser um simples headphone, pode ser uma pessoa, não importa, é uma muleta, é uma forma de navegar. E quando o namoro acabou, há uns 3 anos, eu fiquei completamente perdido, desorientado. Vocês imaginem, um autista que sempre orbitou pessoas para navegar no mundo, pela primeira vez na vida eu estava completamente sozinho. Porque por circunstâncias maiores, eu perdi contato com os amigos da época. Meu primo constituiu família e ele está lá com a família dele, ele já tem outras responsabilidades, a gente já não saía tanto quanto antes. Aqueles amigos que eu conheci depois, que eram neurodivergentes também, cada um foi para um lado, aí foi fazer faculdade, já não tinha tempo, aquela coisa toda. E aí ficou a namorada, era basicamente uma das poucas pessoas que eu interagia na semana, além dos clientes que eu atendo. Então quando o namoro acabou, simplesmente me bateu eu acho que foi o mais próximo que eu senti de solidão. Porque eu ficava trancado em casa semanas inteiras, eu só saía às vezes para atender um cliente. E de repente eu tava me sentindo solitário. Poxa, mas nossa, que esquisito, que sensação estranha. Eu fui no shopping sozinho e eu olhei aquele shopping gigante e eu sozinho ali. Caramba, as pessoas andando em grupos, em turmas, em pares, trios e eu tô ali sozinho. Eu e meus pensamentos. Então nesse momento acho que foi o mais próximo que eu me senti na solidão. Até doeu um pouco ver isso. E de repente eu estava perdido, eu estava desorientado. A partir daqui é tudo muito particular, é a minha experiência, não sei qual vai ser de vocês. Mas com o tempo eu fui me forçando a sair sozinho, a entender. Eu não tinha laudo de autismo ainda, então eu já andava isolado das pessoas. Eu sabia, no fundo, que eu não lidava bem com seres humanos, eu tinha uma dificuldade. Então a primeira coisa que me ajudou foi aceitar isso. Não adianta eu forçar a barra, eu vou sozinho numa república de estudantes de faculdade. Eu vou tentar socializar estando sozinho. Eu não vou conseguir. Eu não tenho esse perfil, não vai, não me desce. Eu não consigo. Tem que ter alguém comigo para eu ir nesses ambientes. Então eu comecei a me forçar a sair de casa, mas eu comecei a procurar aquilo que me agrada, que eu tolere. Então, especialmente aqui em Uberaba,
e dentro do meu gosto particular, do meu gosto pessoal, isso aí cada um é cada um, eu comecei a frequentar mais shoppings, como se fosse um adolescente, como se eu tivesse 15 anos de novo. Ah, tô à toa, vou lá pro shopping. Tá, eu entendo agora alguém falar, Zóio, shopping é um inferno sensorial, cara. É luz, é barulho, é cheiro, é música, é estressante. Sim, eu entendo. Calma, que eu vou chegar lá. Então eu comecei a sair sozinho pro shopping. Por quê? É um ambiente controlado, seguro, estacionamento que eu conheço, que eu sei que é bem vigiado. Lá dentro é um ambiente mais seguro que a rua, que eu sempre fui meio medroso, eu não sou muito de sair na calçada, na rua sozinho a pé. Questão de risco social desse sentido de assalto, não tem. Então eu tenho que enfrentar meu medo de fobia social, seja ela qual for. E aí eu comecei a andar mais no shopping. Então eu peguei um hábito, uma rotina, de toda semana dar um pulinho no shopping. Eu não vou gastar nada, eu não vou comprar nada, mas eu só vou ali, vou ver as vitrines, olhar uns produtos que é do meu interesse, mas que eu não tô a fim de comprar agora, que eu não tenho dinheiro também. Vou lá, dou aquela namorada nas vitrines e tal, olho as novidades, vejo se tá tendo algum evento, sei lá, montar um bazar de coisa antiga, legal. Ah, tá tendo um encontro religioso ali, um monte de imagens de santo, legal, deixa eu ver um pouco da arte desse pessoal, muitos são feitos à mão. Ah, tá tendo uma feira com exposição de coisa de peça em 3D. Legal, vamos lá ver o que tem né? Enfim, eu fui buscando interesse nessas atividades simples dentro do shopping para eu me motivar a sair de casa. Eu não vou mentir, os primeiros meses foi dureza, foi difícil. Era ainda doloroso, porque eu tô lá sozinho e meus pensamentos, aquele silêncio na minha mente. Aí eu ando no shopping, vejo tudo que eu quero e vou embora. Mas com o tempo, esforço, mantendo a rotina ali bonitinho, então mesmo que eu não vou ver nada de diferente, vai lá no shopping, faz aquele mesmo perímetro e vem embora. Eu sendo autista, é muito fácil eu entrar numa rotina dessa. Então é muito fácil eu simplesmente fazer a mesma coisa toda semana sem dificuldade. Olhar as mesmas lojas, os mesmos produtos. Eu fui me forçando a socializar mais nesse sentido. Aí nas lojas, trocar uma ideia com os vendedores, ver um vendedor que me apeteça, que eu ache uma pessoa gente boa. Não, esse cara aqui é meio legal, eu vou trocar ideia com ele. E vai fazendo amizade aqui, e acabou que meus amigos foram se tornando quem? Muitos vendedores de lojas do shopping. Ou vendedores, ou gerentes, ou dono de loja. Acabou que eu fiz muitas amizades com os vendedores das lojas. Então eu ia nas lojas, nem era para comprar coisa. Tava num ponto que eu tava indo para conversar com essas pessoas. Porque elas estão ali. Eu entendo o ponto de vista delas. Elas estão ali na labuta, naquela luta, aquele sofrimento de shopping, e de repente chega um cliente que está ali para gastar um pouco o tempo dessa pessoa, então foi virando uma troca. E claro, eu tento ser respeitoso. Se a loja está vazia, eu vou lá conversar e fico lá 1-2 horas. Se a loja está cheia de clientes, eu não vou perturbar o vendedor, ele tem que ganhar o dinheiro dele. Aí mudança de planos, vamos para outra loja, vamos andar. Então o que eu estou dizendo? Isso é construído com o tempo, você ser mais independente de sair sozinho e conseguir uma amizade aqui e ali sozinho. Mas, ainda que sendo autista, há desafios e eu tenho que deixar tudo muito claro nesse vídeo. Por exemplo, eu frequento a loja A e eu adoro conversar com o vendedor B. Gente finíssima, fala umas bobagens, conta umas piadas, mas se de repente esse vendedor for demitido, eu perco o contato completamente. Eu não converso mais com a pessoa. A amizade acaba. É um coleguismo muito grande, mas eu não sei dizer se é amizade. Pode ser amizade, sim. Essa parte da amizade autista para mim é novidade. Eu ainda não assimilei completamente como poderia. Mas a justificativa é porque um traço autista muito forte, assim, não todo autista tem, mas o autista que tem é um traço forte de autismo, é que para mim, que eu já falei em vídeos anteriores, vou reforçar, cada pessoa tem uma finalidade ao redor da minha vida. Com a pessoa A, eu falo do assunto A. Com a pessoa B, eu falo do assunto B. Com a pessoa C, o assunto C. Então, é o combo ambiente e pessoa. Se a pessoa sai do ambiente,
Tem lojas que eu não frequentei mais porque o vendedor saiu dela. Só que o vendedor eu não conversei mais. Eu perdi contato. Mesmo tendo o zap da pessoa, mesmo, né, tendo o telefone da pessoa, não engaja interesse em manter contato. O meu ponto de âncora era a pessoa na loja, ali. E eu vou lá. Não. Depois que a pessoa é demitida, eu me afasto. Naturalmente. Não é birra, não é raiva. Então, se essa pessoa de repente for contratada em outra loja e eu vou lá nessa loja e eu consigo construir isso de novo, aí volta a amizade, volta a conversar. Do contrário, eu vou acabar me afastando. Para eu manter contato com a pessoa, ela tem que cumprir aquela finalidade que está na minha cabeça. Então, eu vou conversar melhor com ela com assuntos dos meus interesses especiais, que geralmente está sendo falar de autismo com algumas dessas pessoas que eu me afastei recentemente. Eu não converso com ela por meses, aí quando volta eu já vou falar um monte de coisa que eu aprendi, vídeo novo que eu gravei, estou falando de autismo e tal. O infodumping, é o empolgado falando desse assunto, que é o que me motiva. E pode ter certeza que eu estou sendo brutalmente honesto quando eu estou gastando a minha energia e meu ânimo para trazer essas informações para você, porque eu estou feliz, eu tô contando o que eu sei, fazendo o que eu gosto. E eu acho que isso compõe um tipo de amizade, a amizade atípica, a amizade de um autista. Ele compartilhando o seu interesse com você. Então é interessante que se você está ouvindo, é recíproco. A pessoa está interessada, o autista está falando, então a amizade está ali. Então é o que sustenta. E como a maioria das pessoas não se importa tanto com esse tipo de interesse especial, é onde naturalmente a amizade esfria, é onde naturalmente a amizade acaba. Eu nem lembro da pessoa, não... Aí entra o traço da lexitimia, que eu não tenho empatia emocional automática para com as pessoas. Eu sinto empatia pensando mecanicamente, não, a pessoa está fazendo tal coisa. Se eu estou na pele dela fazendo tal coisa, eu tenho que pensar de tal maneira. Ah, tá, é por isso que a pessoa fica magoada. Então eu tenho que raciocinar para entender o sentimento, mas eu não sinto. Então, aí junta a lexitimia de que eu me afastei da pessoa, então será que essa pessoa está sentindo a minha falta? Será que ela se importa comigo? Eu não me importo em pensar assim. Então, se eu não sinto isso, eu não tenho como fazer o mesmo. Eu dizer que me importo com a pessoa, mas não, novamente, eu não estou sendo frio, não estou dando atestado de... Nossa, Zóia, você é um frio do caramba. Você usa as pessoas e se afasta. Não, não é isso. É a forma que eu penso, é a forma que o cérebro trabalha. Eu não tenho culpa. Eu queria ter uma amizade natural com as pessoas, igual todo mundo tem. Mas minhas amizades funcionam assim. É o jeito que eu funciono, é a forma que eu me entrego e valorizo as pessoas. É a forma que eu raciocino. E muitos autistas pensam assim. Então, tá, Zóio, mas o que você aprendeu com tudo isso? Com esse rolê no shopping, amizade com os vendedores? O ponto é, cultive a sua solitude. O que é isso? É você abraçar, aceitar a solidão como uma coisa boa, ficar de bem consigo mesmo mentalmente. Eu aprendi que eu sou a minha melhor companhia porque eu me entendo, que as pessoas normalmente não me entendem, porque eu sou um autista esquisito do caramba. E nem toda vez que eu for no shopping conversar com um vendedor, trocar ideia com alguém, essa pessoa vai estar lá. Tem dia que o vendedor vai estar de folga ou ele vai ser demitido e tal. Então eu tenho que aceitar que, em primeiro plano, está a minha solitude. Eu estou sozinho. Estabeleço isso. É o contrário. Eu não estou preocupado. Eu vou ficar solitário no mundo. Não, é o contrário. Você estabelece. Eu sou uma pessoa que contempla a solitude. Eu estou sozinho porque eu quero. Eu aceito a solidão. Ponto. A partir do ponto que você lida bem consigo mesmo, que você vai nos ambientes, que você sai de casa sozinho, que você vai tranquilo. Não, eu sou eu mesmo. Vou num varejão, compro uma fruta,
Vou no supermercado, compro um produto, eu vou no shopping, tomo um sorvete, ando, vejo pessoas e venho embora e tá tudo certo, tá tudo ótimo. Ponto. A partir daí, você pode cultivar amizades e ou relacionamentos de românticos e tudo mais. Por quê? Você perde aquele medo da solidão. Se amanhã aquela pessoa não estiver ali, tá tudo bem, a vida segue. Se houver uma quebra de rotina, você não se frustra, você não vai ficar chateado, que é um outro problema de autistas, é frustração, que irrita, estressa, cansa. Não, você já evita isso e você se sente melhor. Ah, tô indo lá passear no shopping, vamos ver o que tem de novidade. Olha, hoje o vendedor fulano tá aí, vou lá trocar ideia com ele. Pô, cadê o fulano? Ah não, hoje ele não veio. Ah, tá bom, tá tudo certo. Quer dizer, não aceitar a solidão, não por imposição, por limitação mental, mas porque você quer. Porque é parte de você. A solidão, brutalmente falando, te traz tranquilidade, acalma os nervos, você não estressa em ler os sentimentos alheios, ponto. Você fica em paz. A partir daí você pode sair mais de casa e confiar que você vai lidar com as circunstâncias do mundo com muito mais calma. É assim que eu sobrevivo hoje em dia. Por isso que eu tô há 3 anos sem namorar e não tô sentindo falta. E não penso muito nisso também não. Se aparecer alguém interessante, beleza. Do contrário, eu sigo sozinho e tá tudo certo. E você, aceita a solidão como uma coisa boa? Ou ainda vai sofrer bastante com medo de ser ignorado, excluído, deixado de lado, esquecido? Vou ficando por aqui, meu muito obrigado. Falou e até a próxima.